Eu ganhei essa Phalaenopsis linda e essa é uma Phalaenopsis de mercado. No vídeo de hoje eu quero mostrar o que eu faço quando eu ganho uma planta como essa. Ela veio florida, veio com esse vegetal bonito, mas para manter essa planta viva é muito importante que a gente cuide dela da maneira correta. Então, se você quer saber como cuidar de uma Phalaenopsis de mercado ou floricultura, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse no início do vídeo, eu ganhei essa Phalaenopsis e ela é uma Phalaenopsis de mercado. E no supermercado elas ficam embaladas nesse plástico. Então, quando a gente ganha uma planta dessa, o primeiro passo é retirar ela do plástico. Já retirei ela aqui do plástico e olha como é linda essa Phalaenopsis. Essas pintinhas dela são um charme. Eu confesso que na hora que eu vi ela lá no supermercado, eu fiquei encantada. Aí eu ganhei ela de presente. Foi eu que escolhi a planta, então eu escolhi a que estava mais bonita. Dei uma olhada assim nas raízes. É lógico que não dá para dar aquela olhada minuciosa, mas pelo que eu pude ver, essa planta estava bem saudável. Então eu decidi escolher ela. Ela tá com um vegetal com as folhas meio para cima, mas isso aqui é de ficar dentro do plástico. Aí ela acaba ficando com as folhas nessa posição. Com o tempo ela vai ficando mais bonita, uma espécie de esponja de quando elas foram plantadas na sementeira. Esse plug retém muita água também. Então esse substrato com esse plug é o combo perfeito para a gente acabar perdendo a Phalaenopsis por excesso de rega. Então eu sempre recomendo, comprou uma Phalaenopsis, ganhou uma Phalaenopsis de presente, replante ela mesmo ela estando florida. Porque esse substrato aqui e esse plug vai matar a sua Phalaenopsis. Esse é um tipo de substrato que só funciona para o produtor, porque na estufa onde essa Phalaenopsis é produzida, tem rega controlada e todo um clima favorável para o desenvolvimento dessa planta. Agora, no nosso cultivo diário, esse substrato não dá certo, porque a gente não consegue ter controle do ambiente onde a gente vai cultivar a planta. Se a gente colocar ela dentro de casa, por exemplo, ela vai demorar muito mais tempo para secar. Então, agora o que eu vou fazer com essa planta? Eu já coloquei aqui nesse vaso meio litro d'água. E eu vou colocar nesse meio litro d'água 2 colheres de sopa de água oxigenada volume 10. Lembrando que tem que ser essa água oxigenada transparente, aquela que é usada para higienização de machucados. Aquela água oxigenada cremosa não serve. Então, já coloquei aqui, já fiz a misturinha. Agora eu vou colocar a minha Phalaenopsis aqui dentro dessa água. E vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, meia hora. Isso aqui vai ajudar o substrato a se soltar mais fácil das raízes, porque eu vou limpar bem essa planta e vou fazer o replante dela. Já deixei ela aqui um tempinho de molho, agora eu vou retirar ela aqui do vasinho. Olha aqui como que ficou as raízes dela. Estão bem verdinhas, isso quer dizer que as raízes estão saudáveis. Então agora eu vou tirar ela aqui desse vaso. Ela vai sair com facilidade porque eu deixei ela de molho e ela também tá bem bamba aqui no vaso. E eu vou retirar todo esse substrato de chips de coco dela, vou limpar bem as raízes e vou tirar também o plug. É muito importante retirar o plug porque ele também segura muita umidade. Até que eu escolhi bem essa Phalaenopsis, porque as raízes dela estão bem bonitas. E você pode ver aqui que quando a gente deixa ela de molho aí alguns minutos, fica bem mais fácil de limpar essas raízes. O substrato vai soltando com bastante facilidade. Se a gente for limpar essa planta seca, esse chip de coco vai estar grudado na raiz e vai ser uma dificuldade para tirar. E a gente acaba também machucando as raízes. E como ela está com as raízes bem bonitas, eu não quero machucar essas raízes. Já dei uma boa limpada aqui nas raízes e ficou aqui somente o plug. E esse aqui é o grande vilão, porque é um material que segura muita umidade e ele fica aqui bem no rizoma da Phalaenopsis. Então, muitas vezes a planta começa a apodrecer de baixo para cima e quando a gente percebe, ela já apodreceu todo o rizoma e não tem mais como salvar essa planta. Por isso esse plug, essa espuminha que fica aqui no rizoma da Phalaenopsis é a grande vilã aí do nosso cultivo caseiro. É isso aqui que faz a gente perder a Phalaenopsis. E é por isso que eu sempre recomendo fazer o replante da Phalaenopsis. Você pode tentar tirar essa espuminha aqui do rizoma da Phalaenopsis sem fazer o replante,
mas você já vai causar um trauma aí para a planta, porque vai acabar abalando as raízes dela, então eu recomendo que você já faça o replante de uma vez. Já terminei de limpar aqui as raízes e você pode ver que onde estava o plug, a espuminha, as raízes estão bem amareladas. E já as raízes que não estavam em contato com ela estão bem verdinhas. Isso é sinal de que esse plug já estava fazendo mal para essa planta. Então tá limpinha aqui a minha Phalaenopsis, eu não vou lavar as raízes porque eu acho que não tem necessidade. Antes de fazer o replante, deixa eu mostrar esse substrato aqui que ela veio plantada bem de pertinho. Olha como ele é. Não tem como cultivar uma planta nesse substrato, a gente vai acabar perdendo essa planta, porque ele realmente segura muita água, muita umidade. Eu molhei hoje, mas se eu não tivesse molhado essa planta, muito provavelmente esse substrato ainda estaria úmido. Então é um tipo de substrato que eu não gosto e eu também não recomendo aí para você cultivar a sua Phalaenopsis. O vaso que eu vou usar para fazer o replante vai ser esse vaso aqui, é o único que eu estou tendo aqui em casa, então eu decidi replantar nele mesmo. Eu vou colocar aqui no fundo desse vaso uma pequena camada de isopor e o substrato que eu vou usar para fazer esse replante vai ser o caco de telha e caco de tijolo. É um substrato que eu tenho gostado bastante, mas você pode usar aí o substrato da sua preferência. Então eu vou começar colocando aqui o isopor. Eu gosto muito de usar o isopor nos meus replantes porque ele vai ajudar a deixar esse vaso mais leve, já que o caco de telha e o caco de tijolo costumam pesar bastante e dizem que ele ajuda a afastar os caramujos do vasinho da orquídea. Então eu sempre coloco aqui isopor nos meus replantes. Agora eu vou colocar aqui uma pequena camada aí do substrato e já vou pegar a minha orquídea e posicionar aqui por cima desse substrato. Vou ajeitar as raízes dela aqui dentro desse vasinho com bastante cuidado, porque eu não quero danificar essas raízes. Ela está com as raízes bonitas, eu não precisei cortar quase que raiz nenhuma, então eu tenho que tomar bastante cuidado aí com as raízes dela. Já posicionei a planta, agora é só ir completando com o substrato. É um pouquinho complicado porque ela tem muitas raízes, então tem que colocar os cacos de telha e os cacos de tijolo com bastante cuidado. Mas com jeitinho eu vou encaixando aqui o substrato e ela vai ficar bem firme aqui nesse vaso. Substrato é uma questão muito pessoal, tem gente que gosta de usar aí a casca de pinos. Eu não acho um substrato ruim, só que eu acho que apodrece muito rápido e a gente precisa fazer replantes aí pelo menos a cada 2 anos nas orquídeas. Tem gente que já gosta da pedra brita, tem gente que já gosta do carvão. Eu tenho gostado muito de usar esse substrato mais inerte, igual o caco de telha, a pedra brita, porque são substratos que não apodrecem rápido e eu também estou vendo neles um desenvolvimento melhor das raízes das minhas orquídeas. Então, basicamente, é por isso que eu tenho optado por eles. Mas eu já usei muito a casca de pinos aqui no meu cultivo e eu gostava bastante dela como substrato. Eu gosto muito de plantar orquídeas no tronquinho também. Eu acho que elas se desenvolvem super bem e também é a forma de cultivo mais parecida com a forma que elas se desenvolvem na natureza. Inclusive, eu fiz um arranjo de Phalaenopsis no tronquinho. Quando ele estiver bem enraizado, eu mostro o resultado aqui no canal. Eu vou colocar o mesmo tutor que veio nessa Phalaenopsis porque eu não pretendo cortar essa haste floral. Então ele vai ajudar a dar uma firmeza aqui na orquídea e também vai ajudar aí a segurar a haste. Dei uma adiantadinha aqui no vídeo, senão ia ficar muito longo. Tô quase terminando de completar aqui com o substrato, mas eu quero passar uma dica muito importante. Não coloque substrato por cima do rizoma da Phalaenopsis, porque senão você vai acabar fazendo com que esse rizoma apodreça. Deixe ele livre, coloque substrato somente por cima das raízes. Na hora que chegar próximo ali à folha, você para de colocar o substrato. E eu já coloquei substrato suficiente aqui para deixar essa Phalaenopsis bem firme nesse vasinho. Agora eu quero mostrar bem de pertinho como que ficou esse replante. Eu preenchi o máximo que eu consegui aí com os cacos de telha e de tijolo. Agora eu vou colocar um pouquinho do musgo esfagno aqui por cima para segurar a umidade. E olha lá o rizoma da Phalaenopsis, ele tá livre, eu não coloquei substrato por cima dele. Eu sempre falo isso aqui no canal quando eu estou fazendo o replante de alguma orquídea, porque é muito importante deixar o rizoma dela livre. Se a gente deixa ali muito substrato perto dele,
pode acumular muita umidade e ela pode acabar fungando. E fungo no rizoma da Phalaenopsis é muito difícil de tratar, então é melhor evitar. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui por cima desse substrato, bem nos cantinhos do vaso, para segurar um pouquinho de umidade, porque todos os componentes que eu usei nesse replante são componentes que não retêm muita água. Então, a Phalaenopsis, principalmente quando ela é recém-replantada, ela precisa de um pouquinho mais de umidade. Por isso eu uso o musgo esfagno. É muito importante que a gente também não coloque ele muito próximo às folhas da Phalaenopsis, próximo ao rizoma. Deixa só na bordinha do vaso. É bom que fique até bonitinho o vaso, mas não coloque muito próximo às folhas, porque ele fica molhado por muito tempo e em contato com o rizoma da planta ou então com as folhas, ele pode acabar causando aí algum fungo. Então é melhor colocar ele mais distante aí da planta. Se você for cultivar a sua Phalaenopsis no tempo, pegando chuva, eu recomendo que você não use o musgo esfagno, porque ele retém muita água. Então, quando passar vários dias chovendo, ele pode acabar prejudicando a sua planta. Ou então, se você preferir usar, quando começar a chover aí muito, você vai e retira esse musgo esfagno. Também tem essa opção. Terminei de colocar aqui o musgo esfagno. A folhinha torta dela aqui, com o tempo, vai ficar certinha, bonitinha. E ela também vai nascer folhas novas, assim que ela tiver adaptada aqui nesse substrato, nesse vasinho. E também que passar essa floração, ela vai começar a soltar raízes novas e folhas novas. Então, esse é o replante de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse replante. E também o que você faz com as Phalaenopsis que você ganha aí da floricultura e do supermercado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando as outras Phalaenopsis que eu tenho aqui no meu cultivo e como eu cultivo elas. E também uma playlist sobre as orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos.